Bem-vindos ao capítulo 2. Eu sou o Afonso e neste vídeo você entenderá que meu laço de amizade com Otávio vem de longa data. Aproveitem. Otávio e Afonso eram amigos de infância. Estudaram sempre nos mesmos colégios, inclusive na universidade, entretanto, possuíam personalidades distintas. Afonso empenhava-se para conseguir ostentar a posição de líder dos grupos dominantes nas diversas fases da vida de estudante. Durante a época escolar, independentemente da escola e do nível, é comum os alunos formarem grupos por motivos diversos, e sempre existe um grupo mais respeitado, e às vezes até temido pelos demais colegas. Não raro seus membros chegam a ser idolatrados. Afonso, com seu modo expansivo, conseguia sempre a liderança do grupo dominante em todas as etapas da vida estudantil. Ele se sentia ampliado nessa posição de comando. Já Otávio, mais reservado, ficava em posição secundária, como se fosse o imediato do navio, sob o comando do Afonso. Entretanto, na prática, Afonso seguia o rumo indicado pelo grande amigo. Ficava claro também que Afonso era extremamente ambicioso e tinha como meta enriquecer, e seria capaz de tudo para alcançar o objetivo. Os dois separaram-se quando Afonso foi convidado para trabalhar em um ministério na capital federal. A função fora conseguida pelo pai, advogado de renome e amigo de políticos influentes. De início, sentiu-se inseguro para a realização de suas tarefas. Afinal, passara toda a vida valendo-se de Otávio para orientá-lo nas situações do dia a dia. Mas, o que fazer? Não tinha força para colocar o amigo em alguma função no ministério. Por outro lado, Afonso era esperto, e não levou muito tempo para descobrir que os projetos apresentados como solução para os grandes problemas concernentes àquela pasta não tinham como objetivo apenas a solução desses problemas, mas também o enriquecimento de algumas pessoas. Quando ficou a par dessa faceta, imaginou serem atos isolados de funcionários desonestos que, cientes da impunidade, mancomunavam-se e manobravam para embolsar importâncias indevidas, as quais iriam lhes proporcionar uma vida muito mais folgada e com certo luxo, o que não seria possível com os seus salários. Com o passar do tempo, Afonso foi intuindo que transações envolvendo importâncias tão significativas não poderiam ficar restritas a funcionários do baixo escalão. Foi ficando claro para ele que havia um grupo mais robusto envolvido com as negociatas. Ambicioso, começou a elaborar uma estratégia para conseguir ser inserido naquele contexto. Não demorou para alcançar o intento. Identificou com precisão os participantes do esquema, conquistou a confiança de todos e logo passou a atuar no grupo com extrema eficiência. Os ganhos cresceram rapidamente e todos reconheceram que ele era o homem talhado para aquele tipo de negócio. Ficara cristalino que fora o responsável pelo aumento considerável da entrada de dinheiro. Na realidade, ele mesmo nunca havia imaginado que fosse possível ganhar tanto dinheiro de forma tão fácil. Importâncias inimagináveis eram desviadas e distribuídas por dezenas de pessoas e partidos políticos que engordavam as campanhas eleitorais. Perspicaz, entendeu que outros órgãos agiam da mesma forma. E descobriu também que havia participação de algumas figuras notáveis. Faltava descobrir até onde se estendiam os tentáculos da corrupção. A eficiência, reconhecida no campo das negociatas, levou-o a ser nomeado para chefiar a secretaria mais importante daquele ministério. Ao assumir a nova função, concluiu que teria poder suficiente para conseguir a nomeação de Otávio para o ministério. Com o amigo a seu lado, poderia dedicar-se exclusivamente à função de arrecadar recursos ilícitos para a, vamos dizer assim, quadrilha, ficando Otávio com a responsabilidade administrativa da secretaria, função para a qual Afonso não tinha o menor pendor. Se por um lado sentia necessidade de ter o amigo junto a ele, para, como acontecera em toda a sua vida, orientá-lo a tomar decisões quando se sentisse incapaz de escolher o melhor caminho, por outro, temia que a honradez de Otávio viesse atrapalhar os seus planos de enriquecimento. Refletiu alguns dias antes de fazer o convite. Receava que o amigo descobrisse as falcatruas nas quais estava envolvido, e caso isso viesse a acontecer, tinha certeza de que ele não seria conivente. A dúvida persistiu por 3 dias, e após esse tempo, convenceu-se de que Otávio,
crédulo como era, não iria desconfiar de alguma irregularidade no ministério. Não, pensou, não desconfiará, conheço-o bem. Irá se envolver com todas as energias de que dispõe no cumprimento das funções. Não sobrará tempo para mais nada. Deixando Otávio cuidando da engrenagem do órgão, ele poderia se dedicar com mais tempo para arquitetar os planos, para enriquecer mais rapidamente. Convenceu-se de que Otávio não desconfiaria dos seus objetivos. Ao receber o convite de Afonso, o amigo não aceitou, afinal tinha um excelente emprego e não estava nos seus planos deixar a cidade natal. Por incrível que pareça, começou a reconsiderar a decisão por influência de Oscar, dono da empresa onde trabalhava. Após o expediente da manhã, estavam os dois almoçando no restaurante que costumavam frequentar, quando Otávio comentou com Oscar sobre o convite para ocupar um cargo no ministério, e imediatamente o empresário disse em tom de brincadeira: Por que não? Alguém resiste a um convite para ocupar função importante na capital? Prosseguiu em tom sério. Não que eu queira abrir mão do seu trabalho na empresa, sei que teria grande dificuldade em conseguir um substituto à altura. Mas reconheço que é uma oportunidade que pode não mais acontecer. Você sabe que é minha ideia expandir os negócios para lá e, pensando no futuro, você pode ser o representante da firma na capital. O cargo no ministério é de confiança e, com novas eleições, as equipes de todas as pastas serão trocadas. Quando isso acontecer, você ficará desempregado e, ao invés de voltar à função de diretor aqui, cargo que ocupa agora, será o representante da empresa na cidade onde os grandes negócios são realizados. Que tal?